Olá, seja muito bem-vindo, mais um Repensar que se inicia. Hoje mais um livro interessante com aprendizados importantes para nós desfrutarmos de uma boa leitura. O livro que nós trazemos hoje como destaque tem como título Das Trevas à Luz. É um livro ditado pelo Espírito Mateus e quem está aqui conosco para conversar sobre essa história, porque ele é um romance, é Leonardo Mamede. Seja bem-vindo mais uma vez, Leonardo. É sempre uma alegria Muito ter obrigada. os amigos, né? Porque a gente vai fazendo amigos aqui no programa, isso é muito É verdade. bom, Estou né? muito feliz de estar aqui de novo e podendo falar desse livro aí, que é uma continuação do outro. Pois é um livro. Você não cansou, né, de escrever, né, meu filho? Olha só, 400 e poucas páginas, né? 400 e poucas páginas. Mas ele dá continuidade ao livro de trás, Por trás da da escuridão. escuridão, né? Isso. Que também é o Espírito Mateus e é o Mateus encarnado lá por trás da escuridão, Por trás né? da escuridão a gente viu o Mateus encarnado, né, o que ele O que ele fez, o que ele fez plantou. ali, né, o que aconteceu ali na história dele com as outras pessoas ali, né, o que ele plantou, ele semeou e plantou, né, e Isso. depois Aí agora esse vem a livro. colheita. Agora é a colheita, mas aquele livro é uma parte mais, um lado físico dele, né? Agora vem a parte espiritual, o que aconteceu depois. Sabe o que eu achei interessante? Que você começa fazendo um resuminho da história lá, que isso é legal. É verdade. É porque para a pessoa, justamente para quem não leu Por Trás da Escuridão, poder se situar, né? Poder ver um pouquinho do que aconteceu para não cair direto na história, assim, sem entender. Você sabe que quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, mas o Leonardo escreveu o mesmo livro outra vez, porque eu já li isso aqui, né? Aí depois que eu percebi, porque eu falei, nossa, mas isso aqui está bem resumido, que eu percebi que era, você estava dando um norte para a gente entender o que Isso. você ia escrever a partir daí, né? Isso, justamente para poder entender como é que é a continuação da história, né? Poder entender que ponto que o Mateus estava antes de começar a narrar esse livro. Porque é interessante como a gente aprende com o sofrimento alheio, né? Com os erros alheios, na verdade. Você pode evitar muitas coisas, conhecendo a história das pessoas. E eu acho que isso, eu não sei se isso é real, sabe, Leonardo? Mas eu acho que esses exemplos que Mateus está trazendo para nós também ajudam ao próprio Mateus, porque ele tá aliviando, né, possíveis equívocos em outras pessoas. É verdade. E a importância de contar essa história também é justamente para a gente pensar também no lado dessas pessoas que hoje em dia a gente julga, a gente critica quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa ruim. A primeira coisa que a gente faz é julgar aquela pessoa, criticar, falar, por que ele está fazendo aquilo daí? Mas, mas a gente não conhece exatamente o que levou aquela pessoa até aquele ponto. A gente não conhece o passado dela, a gente não sabe o que tem. Quer dizer, ninguém deve julgar, né? A gente não pode julgar. Mas quando a gente conhece um pouco o lado de trás da pessoa, o que levou ele a realizar aquilo, a gente começa a se sensibilizar, a gente começa a entender. Poxa vida, não que uma coisa justifique a outra. Sim, mas você outra. consegue compreender Isso. a dificuldade daquela pessoa, porque é uma dificuldade de lidar com as situações, né? É verdade. Tanto que a gente vê muita gente hoje em dia que erra e continua errando. Você fala, meu Deus, mas quando essa pessoa vai acertar, né? Por que continua errando? Mas é que, na realidade, cada um tem o seu tempo, né? De amadurecer e compreender as coisas que aconteceram no passado. Agora, uma coisa também interessante que a gente estava conversando aqui antes de começar o Repensar, é que como é difícil admitir que errou, né? E é só quando você evolui que você consegue admitir. Admitir não, para você melhorar, você precisa admitir que errou, certo? Para corrigir, né? Agora, você só consegue contar essa história ou essa situação com naturalidade, com a naturalidade que o Mateus conta, só depois que você efetivamente se equilibra, se supera, né? E principalmente ter humildade para Isso. compreender que as coisas que você fez, você estava errado, que você precisou passar por aquilo para aprender, para evoluir, para progredir, né? Então, Que você não sabia fazer melhor, né? É verdade. Na realidade, cada um faz aquilo que consegue fazer na hora. Isso. Por mais que o que a pessoa está fazendo ali não seja uma coisa das melhores, mas é o que ela está conseguindo fazer naquele momento, né? Vai chegar um momento em que a pessoa vai compreender que aquilo que ela está fazendo não é o certo, então ela vai se arrepender, vai progredir, vai deixar aquilo ali para trás. Vai corrigir, né? Então, aqui a história do Mateus é a história de uma... A gente vai acompanhar a tentativa de vingança dele, não é isso?
Falei, gente, como a vingança é sofrida, É verdade. faz sofrer todo mundo envolvido na história. Uhum. Então, é porque no primeiro livro, ele tem o contato, ele no plano físico, né, encarnado, ele tem um contato com com Cláudia, com a Elisa, e depois, nesse outro livro, que é mais pela parte espiritual, que mostra ele desencarnado, aí mostra como é que é essa parte da influenciação, como que ele vai agir com as energias dele, aquilo que ele está manifestando, porque ele não tem mais o corpo físico ali para conter. Então é muito mais fácil para ele sentir aquelas energias ali, justamente daqueles que também estão desencarnados e estão passando pela mesma situação. Você sabe que dá para entender o olho gordo, né? Agora, nessa história, né? Quando a gente fala, o olho gordo, a energia que você emana. É verdade. Que é isso, né? A gente fala olho gordo, mas é a energia que você emana. Ela tem um peso quando você está encarnado e ela tem um peso muito mais forte quando você está desencarnado. É verdade. Você consegue dominar muito mais ou controlar essas energias. Às vezes, sem saber, você controla essas energias pelos sentimentos, né? De raiva ou de amor, né? É verdade. E se a gente se deixar levar justamente com um sentimento de raiva ou de ódio, ou de vingança, aí é que junta mesmo um monte de energias de espíritos desencarnados que vão fazer ampliar aquela Vai sua... aumentar, né? Então, é interessante porque você mostra essa tentativa de vingança e os caminhos que ele leva, ou os caminhos que ele tem para levar essa vingança adiante. Quem os ajuda, né? Porque ele tem ajuda, né? Tem bastante ajuda. Não é? Como o mal tem uma organização muito bem feita, né? Da mesma forma como tem nas colônias espirituais, né, a gente vê esses espíritos auxiliando todo mundo para tentar progredir. Infelizmente, também tem As colônias do mal, né? Colônias que a gente não chamaria de colônias, mas que são agrupamentos, né? De espíritos não tão evoluídos que estão passando por essa situação. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho dessa história para você ter uma noção do que o Matheus passou depois de alguns atos equivocados. Até já.